a gente vê essas ondas das folhas que se precipitaram no chão, secas, folhas secas, e quando veio a chuva, a água corrente foi arrastando essas folhas, e onde tinha um tronco de planta mais resistente, prendia essas folhas secas, prendia e se acumulava e criou essa onda como se fosse uma onda na superfície da água. Então essas folhas, como a gente disse em vídeos anteriores, é proveniente das juremas, que como a gente está vendo, ela perdeu grande parte das folhas e grande parte foi devorada por insetos. E a gente vê que não nasce plantas praticamente, apesar de ter mantido esse solo úmido por tanto tempo, de 2023 para cá, não nasce planta porque essas folhas secas praticamente não tem, vamos dizer assim, não serve de adubação, porque ela não consegue penetrar nesse chão duro. Esse chão duro que a gente está vendo aí já é o subsolo, porque o solo que existiu aqui durante muitos anos com a agricultura paleolítica que existiu aqui, que mantinha essas terras sempre nuas, desprovidas de vegetação, para fazer os campos de lavoura e de pastagem do gado, onde se plantava inclusive algodão, feijão, milho. E todos os anos surgiam algumas plantas, como a gente está vendo aqui. Timidamente surgiram algumas plantas aqui que faz parte do pasto do gado, mas a gente vê que é raríssimo, porque aqui nasceu porque tem ainda um pouco de solo. Talvez uns 2 centímetros, 3 centímetros de espessura, um solo que se juntou aqui ao longo de muitos anos. E o resto é tudo subsolo duro, rígido, que a semente não consegue penetrar aí, e nem a água da chuva. A gente vê que toda a água que bate, 99% da chuva precipitada, é, vamos dizer assim, drenada por gravidade para as baixadas. E ela vai levando essa folha da jurema até que, como a gente disse, encontra um obstáculo, vamos dizer assim, um tronco de pau não, de plantas, né? Que aí vai se juntando, fazendo esse, que aqui no Nordeste a gente chama isso aqui, embora no mar a gente chama de onda, aqui na superfície dos açudes também tem essa onda que a gente chama de mareta, que é produzida pelo vento. O vento se desloca e vai criando aquelas ondas na superfície do açude. E aqui foi, com certeza, a água da chuva que fez esse movimento. E uma das coisas que a gente precisa acrescentar num trabalho de educação ambiental é que a jurema, que é predominantemente aqui, porque ela é adaptada ao novo clima dessa área do Nordeste, o clima bastante agressivo, com muito calor, pouca chuva e sem solo. E esse sem solo que a gente diz aqui foi o homem que tirou, arrancou a mecanização da sua lavoura e mantendo a área sempre descoberta, sem vegetação, a área nua. Mas a jurema é uma leguminosa. E quando a gente fala de leguminosa, quando se trata de pessoas que vivem dessa área agrícola, é como se estivesse falando dele próprio, do corpo dele. Porque leguminosa é uma planta que tem a capacidade de colher o nitrogênio do ar. E o nitrogênio é o principal nutriente das plantas. Só que a planta, a leguminosa, só colhe o nitrogênio quando ela está vigorosa, quando ela está recebendo todos os elementos da natureza, ou seja, luz solar na medida certa, com solo úmido, e é preciso existir o solo que aqui não existe, e é preciso que ela esteja, vamos dizer assim, recebendo todos os benefícios que a natureza proporciona, porque a gente sabe que a planta
escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Mas como a gente viu aqui, o homem consegue alterar ao impor sua lavoura onde não pode existir outra planta, senão aquela que ele está cultivando, ele elimina permanentemente essas plantas. Então a jurema é uma leguminosa, e leguminosa, por exemplo, em princípio é toda planta que bota vagens. É o caso do feijão, da soja, da jurema, da algaroba. E tem muitas plantas que tem esse, vamos dizer assim, esse princípio ativo de coletar o nitrogênio do ar. E sabe-se, no caso do feijão, por exemplo, que na raiz do feijão existe é gerado uma bactéria que coleta o nitrogênio do ar, porque ela se alimenta disso. Coleta por intermédio do corpo da planta, pelo corpo da planta de modo geral, a partir das folhas, das flores, vem tudo até chegar na raiz, onde ela vai se alimentar. Chama-se bactéria nitrificadora, porque ela tem essa capacidade de colher o nitrogênio. E o nitrogênio é o principal nutriente das plantas. E como a gente está vendo aqui, a jurema está morrendo. Não vamos dizer morrendo, mas ela não está processando a fotossíntese, está como se estivesse adormecida. E ela não traz nenhuma contribuição, nesse caso, para o clima. E quando ela escolheu isso aqui para nascer e viver, era um ambiente totalmente diferente, um clima diferente, que foi modificado primeiramente pela eliminação da cobertura vegetal que existia aqui, e depois pela eliminação do solo. Porque o solo nu, e a gente vê que é um terreno inclinado, quando bate a água da chuva ia arrastando tudo. Depois tinha também a mecanização. O homem usava o arado da capinadeira ou do trator depois, já mais recentemente, e ele botava a máquina ou a capinadeira arrastando esse solo de cima para baixo. Porque se for colocar o animal que está tracionando a capinadeira para ele sair de baixo para cima, ele vai ficar esgotado. Por conta vamos dizer assim, do declive, que faz com que o animal desprenda muita energia para arrastar uma capinadeira num terreno inclinado de baixo para cima. Então, em princípio, era de cima para baixo. Até aqui no Nordeste se diz, na ladeira para baixo todo santo ajuda, quer dizer, de cima para baixo o animal ia despender menos energia para arrastar a capinadeira, pela própria gravidade do terreno que ajuda nessa descida. Então o homem usou esse mecanismo de forma errada, porque antes se dizia que era para fazer como curva de nível, ou seja, paralelo, num sentido, vamos dizer, diferente da inclinação do terreno, para poder sustentar a erosão e evitar que o solo vá embora. E os próprios nutrientes que está no solo também, tudo sustentado através de um mecanismo feito de forma consciente, de forma certa. Cortar o terreno, a aragem do terreno, fazer a aragem de forma correta. Mas isso ninguém jamais utilizou aqui. Outra coisa que não se utiliza aqui nessa área do Nordeste, pelo que se sabe, é que nunca se faz a reposição da perda de nutrientes no solo. Aqui tem solo que foi usado, explorado durante mais de 100 anos. Todos os anos se planta, todos os anos se passa a capinadeira e nunca se fez a reposição do solo. Então aqui já não tem a reposição de nutrientes no solo. Aqui, além de não ter solo, também não teria nutriente. Então outra planta não nasce aqui, a não ser a jurema, que, como a gente disse, é uma leguminosa, e ela surgiu principalmente brotando a partir das raízes, onde o homem arrancou a jurema, a árvore, e deixou algumas raízes enterradas no chão, e a raiz brotou ramos
E daí é o que a gente está vendo aqui. Então é preciso que a gente vá falando sobre isso, porque a humanidade está para desaparecer na Terra, porque ela falta conhecimento para ser parte também da natureza. O homem da cidade, principalmente, ele não pensa nessa situação, mas não sabe que até o ar que nós respiramos, o oxigênio, tem a ver com a manutenção da cobertura vegetal. Sem falar que o vegetal é o quinto elemento da natureza, porque é absolutamente comprometido com o equilíbrio do clima.